Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso Versa Pod Videocast. O meu grande amigo Ricardo Castilho e sempre com convidados especiais. Hoje com o Daniel da Help. Ele tem muita coisa interessante para falar, né, Castilho? Exatamente, Renato, uma satisfação, uma alegria estar com vocês aqui. E olha, a gente estava aqui nos bastidores agora, já falando quanta coisa legal e que pena que o nosso tempo aqui é determinado, mas tem muita coisa legal para a gente saber do Daniel e da Help. Então a gente já começa. Vamos parar a conversa, né? Fala, não, vamos gravar. Vamos gravar, e é muito rico tudo isso. O que nós combinamos agora? Nós combinamos de sentar aqui e gravar, né? Pronto, a gente não vai gravar mais, porque assim, não vai ter mais backstage. Muita coisa que a gente faz no backstage não vem, a gente acaba não conseguindo falar aqui. E aí, mas enfim, vamos ouvir. Então, falamos de A, né? Já falamos de A. Falamos de A. Já falamos de startup, já falamos de nome, de marca, um monte de coisa E interessante. uma coisa que nós falamos com o Daniel, que eu já logo imaginei assim, o tema é empregabilidade, né? Que é, acho que um tema social, um tema da vida, um tema que todo mundo gosta. Então é muito rico aqui. Eu acho que a gente tem que depois marcar uma outra etapa aqui, viu, Daniel? Vai né? ser. Mas vamos saber um pouco da Help, né, Renato? Saber um pouco de você. Fala aí pra gente, como é que nasceu a Help? Tá bom, vamos falar. Bom, mas antes de mais nada, eu queria agradecer você, Ricardo, o Renato, que eu já conhecia, né, por estar participando aqui desse podcast. É o primeiro podcast do qual eu participo. E vai ser um prazer, né? Eu tenho certeza, essa conversa. E vamos falar então um pouquinho de Help, né? Acho que para falar de Help e o que ela se tornou e aonde a gente quer chegar, vale a pena a gente dar alguns passos atrás, né? Então, eu desde pequeno, eu acho que eu desenvolvi uma coisa de empreendedor, né? Dado dificuldades que a gente passou ali na década de 80. E então tinha essa coisa que eu queria para minha família. Oferecer algo diferente daquilo que meu pai conseguiu oferecer, que foi muito, né, sobretudo na parte de educação, que tem a ver com essa questão de empregabilidade, capacitação, né? E ao mesmo tempo, né, meu pai ele era inglês, né, e eu acabei passando bastante tempo no Reino Unido, bastante tempo no Brasil, eu conseguia ver essas diferenças, né, entre os dois países, e aquilo acho que criou um senso de querer fazer a diferença, né, no social, muito grande, né? A maneira que eu acabei desenvolvendo a minha carreira, eu acabei seguindo outros caminhos, né? Eu fiz a minha faculdade no Reino Unido, voltei para cá, eu trabalhei como country manager para várias empresas, mas tinha algo que me faltava, que era esse senso de você fazer algo que hoje, né, tem nome, que é impacto social, né? Ou mesmo ambiental, mas a Help ela é mais focada na parte social. Porque embora a gente estivesse gerando empregos, né, por essas empresas que eu passei, fornecendo soluções que eram ambientalmente corretas, aquilo lá não era o intuito principal, né, dos negócios. Então a gente acabava fazendo esses benefícios meio que como um subproduto, né? E aquilo lá eu não sabia naquele momento, né? Então já estava lá com uns 40 e poucos anos, fazendo isso daí de maneira bem sucedida, né? Estava totalmente dentro da minha zona de conforto, podia fazer isso daí tranquilamente até o resto da minha vida, né? Mas tinha um vazio, né? Então o que eu fiz, né, que eventualmente me levou até a Help? Eu fui fazer um curso, um MBA executivo na FIA, né? Aquilo lá, além de dar uma refrescada em conceitos que eu já sabia, né, da área de administração, conheci muita coisa nova, muita gente nova, né? E aí dentro desse curso eu aprendi, né, sobre o que é negócios de impacto social, onde não é uma questão de você ou gerar lucro ou você fazer o bem, né, como se fosse uma ONG, uma empresa sem fins lucrativos. Ou seja, dá para você unir essas duas coisas, né? E de posse desses conceitos, né, que ajudaram a dar uma estrutura para muita coisa que eu acreditava. Então, aquilo, junto com o trabalho que nós tivemos que fazer, que era um TCC, né, a gente acabou conseguindo trazer essas questões relacionadas a impacto social para um TCC. Tá? Então, eu não fazia parte desse grupo, né? Tinha se formado ali um grupo de TCC, mas eu achei a ideia que aquele grupo tinha criado assim, muito disruptiva. Eu falei assim, não, eu
preciso estar junto disso daí. Enfim, e o resto é meio que história, né? Então a gente, depois a hora que terminou o MBA, né? A gente fez essa apresentação e eu pensei, poxa, quando que eu vou fazer algo que realmente que eu quero? Quando que eu vou empreender? Eu vou esperar sei lá, no fim da minha carreira fazer isso daí, né? Quando eu não vou estar com a mesma energia, né? Sem falar que aquela ideia, né? Se você hoje a gente vive num mundo de disrupção digital, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, se a gente não aproveitasse naquele momento, provavelmente a hora que, né, eu fosse ali depois de me aposentar, essa ideia já teria sido, esse espaço teria sido preenchido por outras empresas, né? Então eu falei assim, o momento é esse, e aí eu tomei esse salto de fé, e aí para aterrissar um pouco, né, a gente começou, era um modelo um pouco diferente daquele que a gente atua hoje em dia, né? Mas o que a Help faz hoje? Tá? A gente endereça duas grandes dores. A gente endereça a dor de mercados, tá? E a gente inicia a nossa carreira no mercado, a nossa vida, né, como um negócio na área de varejo, por esse ser o maior contratante do mundo do setor privado, né? E esse setor ele sofre muito com oscilação de demanda. Então, os nossos clientes eles brincam assim, eles falam, pô, hora tem gente de mais, hora tem gente de menos, né? Então, por um lado, tem um mercado que carece de mão de obra capacitada em momentos de pico ou de imprevistos, como, por exemplo, pessoa que não pode trabalhar por conta de um acidente, por conta de um atestado médico, né? E, por outro lado, você tem 20 milhões de pessoas no Brasil, entre desempregados, pessoas que têm tempo disponível para trabalhar, e desalentados, que nem figuram na estatística do desemprego, né? Por já são desalentadas mesmo, não tem mais esperança. É mais ou menos 10%, né, da população, tem 218 milhões, eu não sei qual é a... Não, o Brasil tem 215 milhões. Quer dizer, 20 milhões é muito significativo, né? E quando você olha como proporção da população economicamente ativa, vai ser um valor muito maior. Eu não tenho esse percentual, mas acho que é algo em torno de 15% a 18%. Certo. Ou seja, é muita gente. E aí o que a Help faz é unir esses dois mundos, né? O mundo de empresas que precisam de mão de obra capacitada sob demanda, né, com o dessas pessoas que querem se colocar a trabalhar. Mas diferente de talvez muitas outras soluções que oferecem oportunidades via aplicativo, o que a gente na Help busca fazer, e a gente tem um monte de histórias assim, muito bacanas, né, para ilustrar isso, é que a gente não trabalha, a gente não se vê como uma plataforma transacional, né, onde o nosso cliente nos paga e a gente repassa a parte do helper e a gente fica com a nossa, né? A gente quer gerar inclusão e mobilidade social para essas pessoas, né? E a gente faz isso daí através de um tema, né, que a gente estava até nos bastidores vendo, né, algo que o Renato Copsi Blum faz, né, que tem a ver com capacitação, né? Então a gente tem um módulo que chama Academia Help, é um dos braços principais do nosso negócio. A gente finalmente tem uma pessoa dedicada para isso, ela vem de uma grande empresa de tecnologia e ela está nos ajudando a estruturar isso, e a gente quer ser uma grande referência na área de capacitação, né? E aí a gente conseguindo capacitar essas pessoas, elas se sentem engajadas com a Help e elas prestam um bom serviço no nosso cliente, num grande relação ganha-ganha, né? A gente acredita muito em valor compartilhado. Legal. Isso é muito legal, né? Acho que dá um exemplo para nós de como funciona tudo isso. Então, a ponta da demanda, né, que tem e desse contingente de pessoas que estão aí precisando. Como que essa atua com grandes varejistas só, ou pode ser uma empresa mediana? Sempre varejo, né? A gente começa no varejo justamente porque o varejo ele tem essa capacidade, sobretudo com os grandes players, né, de a gente alavancar, né, o nosso negócio. Ou seja, você fecha com um grande player, você acaba tendo acesso a inúmeras lojas, né? Mas a gente também inclusive o começo do começo foi com pequenas lojas, quando a gente ainda estava pilotando, né? E hoje a gente já atua com outros segmentos que também demandam mão de obra operacional, tá? Como começamos a fazer as nossas primeiras incursões na área de logística, por exemplo, tá? E como que funciona? Então, um cliente, tá? Enfim, um grande varejista, e a gente trabalha com alguns dos nomes maiores do Brasil, tá? Então você imagina um grande varejista que tem a sua operação de comércio eletrônico,
né? E diferente de uma Amazon, por exemplo, quem trabalha no varejo alimentar precisa trabalhar com produtos frescos, né? Esses produtos frescos eles precisam estar próximos do cliente. Então, ao invés de trabalhar com um centro de distribuição centralizado, né? Normalmente afastado do centro urbano por uma questão de custo de imóveis mesmo, né? Então, o varejo alimentar, que são os supermercados, eles acabam usando as próprias lojas como pequenos centros de distribuição, né? Então, um desses clientes nossos, por exemplo, eles acabam acumulando pedidos ao longo do final de semana e eles começam a fazer as entregas no início da semana. Então, embora as segundas e terças, por exemplo, elas sejam convencionalmente consideradas dias mais fracos no varejo, né? Pensa uma ida, uma segunda de manhã no shopping center, por exemplo, ou mesmo num supermercado, né? Normalmente você tem pouca demanda, né? Mas, no entanto, eles têm esse pico, né? Nesses momentos onde as mercadorias precisam ser coletadas por alguém, né? Porque quando a gente faz a solicitação né, de uma compra via um aplicativo, parece que é mágica, né? O negócio ele chega ali até a nossa casa, mas tem pessoas ali atrás que fazem essa mágica acontecer. E parte dessa mágica são as pessoas que vão e coletam essas mercadorias nas gôndolas, embalam, né? E aí uma outra empresa acaba fazendo a entrega, né? Então, essa seria uma demanda usual nossa, né? Você tem outras funções, repositor, enfim, tem um cliente muito querido nosso na área de brinquedos, né? O personagem, né? Que é o símbolo dessa loja, quem acaba fazendo esse personagem, né, aos finais de semana, porque novamente é pico, né? Ou seja, eles não têm esse personagem disponível todos os dias, em dias mais fracos, mas aos finais de semana eles precisam, né? Então acaba sendo o helper que acaba fazendo essa função. E aí do lado do helper são pessoas que são impactadas pelas nossas mídias sociais, né? Então a gente acaba fazendo a captação muitas vezes, né, via mídia social, ou pelo menos assim que nós começamos. Hoje o que dá gosto de ver é o seguinte, é que das mais de 20 mil pessoas que já iniciaram o cadastro com a gente, mais da metade desse número eles vieram de forma orgânica, ou seja, não foi em função de a gente fazer de a gente alcançar diretamente aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa ela ouviu de uma outra que já trabalhou na Help, né? Então isso daí também é uma fonte de orgulho muito grande para a gente, ou seja, que muita gente que está entrando hoje na Help está entrando por conta do boca a boca. Vou aproveitar e trazer uma pergunta, qual foi o grande desafio inicial quando você teve essa ideia e resolveu propor para o mercado esse serviço? Olha, você precisa de alguém que te ajude nesses momentos de maior demanda. E aí, fico imaginando o empresário, mas será que eu preciso mesmo disso? O que você vai me propor? Eu vou ter que pagar direitos trabalhistas? Como é que funciona essa questão toda, né? Quanto custa? Será que vai valer a pena? Se não vai? Enfim. Porque eu lembro disso. Eu já tive loja em shopping. Quando eu tinha 20 anos. Eu tinha uma loja da Tickets, TKTS, no Shopping Eldorado. Era franquia, né? Era uma pseudo-franquia, porque o franqueador era meu sócio também, né? Eu juntei uns amigos e cada um Eu lembro de um jeito, da Tickets. cada um de um jeito e aí cada um deu a sua colaboração e montamos. E eu lembro que nós tínhamos pico, por exemplo, o Natal era pico, mas a gente não tinha que contratar temporários, né? É mais ou menos de forma semelhante, só que mais dinâmica o que o Daniel propõe. Então, como é que você fez para eu vou dizer entre aspas, seduzir ou mostrar que essa necessidade, a importância disso? Tá, então vamos lá. É curioso, assim, quem já trabalhou no varejo conhece a dor. É um negócio que é muito óbvio, né? Você fala assim, poxa, a gente consegue fornecer mão de obra sob demanda no momento de pico, né? Ou de algum imprevisto. Você imagina, você tem uma loja ali, sei lá, de 5, 6 funcionários. Poxa, se uma pessoa não vem, é 20% da sua força de trabalho que te deixou na mão, sobretudo no momento de pico, né? Então, você falar sobre a dor do mercado para um varejista é uma coisa assim que 100% deles, ou quase 100% entendem, né? E aí, muitos deles eles traçam paralelos. Pô, você é que nem aquela... enfim, a Uber do varejo, por exemplo, né? Então, enfim, eles acabam funcionando muito assim como uma analogia, né? Agora, a grande questão, né? Então
quando a gente apresenta a nossa proposta de valor, né, seja com relação à solução e seja mesmo com relação aos valores, né, que são cobrados, de uma maneira geral, ele é muito bem aceito, né? Então, qual que foi um dos grandes desafios, né? É justamente esses pontos que você tocou, né? Então, a gente a gente brinca assim, né? De cada 10 reuniões, 11 reuniões eles perguntam, né? E a questão trabalhista, e a questão fiscal, né? E como que a gente conseguiu mitigar em grande parte. Isso daqui, só um disclaimer, não foi um combinado antes, tá? Mas é a pura verdade. A gente, em toda reunião, né, uma das ferramentas que a gente usa para mitigar isso é justamente a assessoria que a gente foi buscar, né? Então a gente sabe que é um negócio, né? Se você está falando com empresas grandes, empresas sérias, eles levam isso aí muito a sério, né? Então a gente sabia desde o início que a gente precisava ter um modelo de negócio que fosse concreto, né, que fosse sólido. É claro que, infelizmente, sobretudo considerando o Brasil, né, o país que a gente vive, adora e trabalha para melhorar, existe esse custo do Brasil, essas incertezas jurídicas, né, mas a gente fez, bom, dentro de um cenário que é muito volúvel, né, como que a gente faz para mitigar boa parte dos riscos? E foi isso que me levou ao Renato, né, que é o nosso advogado e hoje tenho a alegria de poder chamar de amigo também. Sem dúvida. Então isso e outras ações que nós tomamos, ela ajuda bastante a mitigar, né? Então, por exemplo, nós temos seguro para o helper, né? Então todo helper que trabalha na plataforma, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo pergunta, inclusive para cobrir durante o traslado, né? De ida ou de volta, né? A gente tem também seguro de responsabilidade civil. A gente leva muito a sério a questão de uso de EPIs, né? Então, bota de segurança, 100% dos helps que são realizados precisam disso, dentre outros EPIs para atividades específicas, né? E é claro, assim, acho que como qualquer solução disruptiva, não é algo que você aperta o botão, liga e começa a funcionar e começa a tirar pedido. Ou seja, é um trabalho muito árduo, né, de você fazer esse convencimento, né, porque a quantidade de perguntas que são feitas, elas são inúmeras, e você vai buscando responder, e aí você consegue fazer um piloto, o piloto funciona bem, resolve a dor, né, porque a gente vem conseguindo fazer isso aí com excelência. A média de avaliação dos helpers, né, também é outra fonte de orgulho enorme nossa para a gente, né, que a média até agora está na faixa de 4,8 estrelas. Altíssimo. Tá? Altíssimo. De um total de 5. Né? Nossa, então, a qualidade do atendimento sendo boa, né? Enfim, aquilo lá tudo gera um ambiente mais propício para que a gente consiga fazer mais negócios. E aquela história, uma vez que você tem um grande player que começa a adotar, né, em larga escala, enfim, daí quando você tenta convencer o segundo grande player, você, aquele grande player está usando, então é quase como se eles considerassem que esse primeiro player já tivesse feito a diligência em nome deles, né? E assim vai, né? E agora a gente já acumula alguns nomes assim, muito, muito fortes, né? Então isso daí facilita cada vez mais. Tenho duas perguntas aqui. Então, a primeira, a questão dos mercados, né? Quem são os seus clientes, em que áreas, né? E qual seria o grau de especialização dos helpers? Qual a abrangência, né, dos seus serviços? E aí uma provocação futurística, né? Até porque e tem uma anedota de IA para contar daqui a pouco para a gente aqui. A segunda é, será que em breve teremos helpers androids? Uau! Vamos lá. É uma pergunta interessante e assim, o mundo está movendo com uma velocidade tão grande, né, que realmente a gente precisa pensar, né, sobre isso. Então, mas respondendo a primeira pergunta, né, então o que nós fazemos? A gente trabalha com, sobretudo, os varejos alimentares. Existem empresas que não são de autosserviço, né? Para aqueles que não sabem, o autosserviço é aquela modalidade onde nós vamos ao mercado e nós fazemos a coleta dos produtos e a gente leva para o checkout, né, para o caixa e faz o pagamento, né? Que é diferente daquele modelo, enfim, da década de 40 para trás, e no Brasil até, enfim, eu lembro na minha infância tinha, né, que era aquele mercado de balcão, né?
Então você tem o autosserviço, então esse é um mercado muito grande, mas você tem também aqueles... hoje em dia existem alguns aplicativos, né, que você pode fazer as compras, e esses mercados, eles não são de autosserviço, ou seja, eles não são abertos ao público. Eles têm aquilo que eles chamam de dark store, né? Uma loja escura, né? São lojas assim que elas não são naqueles endereços mais caros, né? Eles conseguem gerar uma economia e, com isso, uma eficiência e preços muito interessantes para os clientes. Então, eu também sou cliente, né, do tanto tradicional quanto desses novos modelos. E o tipo de função que nós fazemos, né? Então a gente faz desde o descarregamento logístico, ou seja, produto chegando no supermercado, alguém precisa retirar aquele produto dos caminhões, a gente faça relativamente pouco isso. A gente tem reposição de mercadorias, né? E quando você fala de reposição de mercadoria, é engraçado, né? A gente, na qualidade de clientes, porque todo mundo, isso que é bacana falar do mercado, né? Todo mundo conhece o mercado, né? Todo mundo é cliente, né? Mas para as gôndolas ficarem daquele jeito, existe bastante técnica, né? Então você precisa fazer o FIFO, por exemplo, né? Que é o First In, First Out, ou seja, o produto que está mais próximo a vencer, ele precisa estar na frente, e o mais longe a vencer precisa estar atrás, né? Todo produto precisa ter preço, que é uma coisa que eu não sabia. Poxa, se você tem um produto e não tem o preço, a chance do cliente pegar aquele produto, ela cai 70%. Né? Porque ele fica na dúvida, fala, pô, não sei se está caro, tal, né? Daí ele vai para a alternativa, né? Então, essa é talvez uma das funções principais. A gente tem essa da coleta que eu estava explicando agora há pouco, né? Que é o picking para o comércio eletrônico, né? E isso pode se dar tanto em loja de autosserviço, né? Quanto nessas dark stores. A gente já fez recepcionamento de loja com álcool gel na época da Covid. O que eu falei, nossos helpers às vezes eles se fantasiam de personagens. E é um mundo que, na verdade, eu acho que ele é muito maior do que aquilo que a gente consegue vislumbrar. Porque cada reunião que nós fazemos, né, o cliente fala assim, pô, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Então já recebemos toda sorte de solicitações. Caixa, por exemplo. Né? Toda visita que a gente fala, não tem caixa. Né? Ainda não. Né? E aonde que a gente pode chegar, enfim, só o futuro vai dizer, mas assim, a gente na Help, a gente acredita muito no poder da capacitação das pessoas, né? A gente acha que as pessoas, sendo bem treinadas, elas se sentem engajadas, elas prestam um bom serviço, gerando um grande círculo virtuoso. Então, o grau de especialização que a gente provavelmente vai conseguir endereçar através da nossa solução, ela só tende a crescer no futuro. Ou seja, tanto a questão de verticais quanto o nível de especialização. E aí a segunda pergunta, Renato, você falou Androids, né? Robôs. E aí, Androids, robôs. Assim, a gente... o Renato sabe, né? Eu tenho um pé no Reino Unido, outro aqui no Brasil. Eu estou no Brasil, diga-se de passagem. É inglês nato, ó. Tá vendo aqui, ó, pessoal? A câmera aqui, ó. Inglês nato. Até pela elegância, né? Pelo jeito, seriedade. Não, mas é engraçado, Renato. Assim, aqui eu sou... Meu apelido de infância é gringo, né? E lá na Inglaterra eu sou brasileiro, né? Então, mas assim, eu tenho a sorte de poder chamar esses dois grandes países como pátria. Me sinto muito feliz em ambos, mas eu estou no Brasil porque eu acredito que eu tenho mais para oferecer para o Brasil. Eu acho que o Brasil precisa mais da ajuda, né? Do que o Reino Unido, que, despeito dos problemas, tem uma situação bem diferente, uma realidade bem diferente da nossa, né? Mas enfim, eu acabei passando um período de... dois períodos, né, no Reino Unido, recentemente, por conta de questões de saúde dos meus pais. E aí eu acabei fazendo compras em alguns mercados de lá, e alguns deles, eles também trabalham só online, e toda a parte de distribuição é 100% robotizada. Tá? Então, inclusive, eu conversei com um dos entregadores e ele falou assim, olha, a única vez que essa mercadoria ela foi tocada por um ser humano foi no descarregamento, e agora pela segunda vez. O resto foi tudo feito por robôs. O que eu enxergo com relação ao futuro? Né? Eu não consigo ainda visualizar uma situação onde 100%, ou seja, onde tudo seja trocado por robôs. Então, eu acredito sim que vai haver,
não tem como a gente brigar com o futuro, né? E eu tenho certeza que vai haver cada vez mais uma adoção maior de máquinas fazendo aquilo que os seres humanos conseguem fazer. Porque você, assim como qualquer outra tecnologia, à medida que ela vai se desenvolvendo, a adoção vai crescendo, o custo de produção dela vai diminuindo, né? E vai chegar um momento ali de inflexão onde, de repente, para fazer algumas funções, né? Porque você pensa hoje, o custo de um robô é muito caro. Né? Isso. O pessoal esquece do custo. Exatamente. É muito bonito, né, falar de Android, robô, mas e aí? quebrou. E como mas é quanto que... custa? Não, e mesmo se não E essa comparação que ele fez do Reino Unido, né, da Inglaterra com o Brasil, é outra realidade, né, outra economia. Se lá já tem um sistema assim, será que proporcionalmente ao tamanho do nosso país isso é possível também? Não, vai ser possível? Vai se tiver investimento, né, Renato? Sim. Não, eu enxergo que, né, que vai chegar um dia onde o custo ele vai ser de fato acessível, né? Enfim, se a gente vai olhar para isso, eu acho que é um pouco prematuro. Ainda a gente precisa focar no nosso negócio agora, né? Acho que é um pouco prematuro falar, de ter um helper Android, um helper robô, né? Mas enfim, é um espaço que a gente definitivamente precisa estar de olho, né? E eu acredito sim que assim, a questão do custo, não tem dúvida. Assim, acho que o celular, quando ele foi lançado ali no início da década de 90, poxa, ele era alguns milhares de dólares, né, e trazidos para valor presente. Então, enfim, era um valor que era proibitivo, né? E hoje todo mundo tem um celular, né? Então, eu acredito que vai haver uma redução. Só que o que acontece? E as pessoas que estão precisando levar dinheiro, né, abastecer, levar comida, né, na verdade, para as casas dela hoje, né? Então, e como é que a gente resolve esse problema do presente e do futuro próximo, né? Então, a despeito do que vai acontecer daqui a 50, 100 anos, né? Enfim, a gente tem um problema presente para resolver. Um dos grandes economistas, né, o John Maynard Keynes, ele falava assim, no longo prazo a gente vai estar morto. Então, ou seja, independente do que for acontecer no longo prazo, a gente precisa temos dores, né, atuais dos nossos mercados, e a gente tem uma dor muito grande da sociedade que precisa ser resolvida, né? E a Help, ou seja, se a gente um dia, né, não tiver mais o que fazer, porque, enfim, todo mundo que quer uma colocação, quer se sentir digno, né, pelo trabalho, e que tem uma capacitação, isso daí já tiver resolvido, né, enfim, e a gente ter contribuído com isso, né, já vai ter valido a pena a nossa trajetória. Boa coisa das perguntas que acontecem em palestras, em eventos de inteligência artificial, é aquela pergunta que acho que você até já respondeu, mas se a inteligência artificial vai substituir a mão de obra ou os humanos e os limites éticos da inteligência artificial. É isso que se discute muito hoje, pelo menos na nossa área jurídica, né? Então, o que você diz sobre... Tinha até a anedota dele aqui, né? É Tô anedota. ansioso aqui para ouvir a anedota. Fala Estou com dor. Aliás, a gente trocou anseio e necessidade hoje por dor, né? É verdade. Foi. Por que acontece isso? Vamos perguntar, é uma Vamos curiosidade minha. Sim. E depois a anedota, e depois IA. Então, eu acho... O chat GPT isso. Pergunta, Renato, pergunta, pode ver. perguntar, mas eu acho que eu tenho a resposta, tá? Como em função dessa cidadania dupla, né, de ter passado muito tempo da minha vida no Reino Unido, enfim, a maioria das literaturas que eu faço no idioma original, então eu leio em inglês e tal. O que eu percebo ao longo do tempo é o seguinte, que tem certos termos que são usados na literatura no idioma inglês, né, que eventualmente eles acabam entrando de contrabando, né? São pessoas que leem aqueles textos em inglês e acabam utilizando a versão do português, né? Então a questão da dor, acho que é justamente isso, né? É uma ansiedade, é um anseio e tal, né? Mas porque lá em inglês se usa muito a questão do pain, né? Então acho que é por conta disso. Bom, antes Pain. pain points, né? Tem Help is here to solve and to help. Help is here to help your pain. É isso aí. Eu vou perguntar Inclusive o nome, né? O nome é engraçado, assim, né? Eu trabalhei por muitos anos em empresas, né? Que tinha uma versão que, quando o CEO vinha de fora, falava assim, peraí, como é que se fala o nome da empresa aqui no Brasil, né? Então, uma que eu trabalhei por muitos anos chamava Clyde, né? Uma empresa de origem escocesa, só que no Brasil, como é que fala Clyde?
Como é que fala Clyde? Clyde, né? Se fala... É o Clyde, né? Então, e como é que fala um laptop em português? Laptop. É o laptop, né? Então, Se Qual a você diferença falar do diferente, laptop para o notebook? Acho que É a mesma coisa. Nenhuma. São sinônimos. É. E o nome da help vem daí, né? Que é uma brincadeira com o idioma... enfim, uma palavra que a gente se usa... Help. É de um help, né? Dá um help, né? E o motivo pelo qual a gente tem essa grafia é porque quando eu fui registrar o domínio, o help, HELP, já estava tomado. Daí eu experimentei algumas outras formas ali com Y e tal, e a forma que estava livre era essa e aí colou. Bom, o Renato perguntou, né? Eu até falei para vocês que a gente tinha uma anedota com relação à inteligência artificial, que é o seguinte, eu não sei quanto que vocês sabem, mas muitas startups elas fazem uma coisa que é um conceito muito legal, né? Que é o fake it till you make it, né? Ou seja, tipo, você faz de conta, né? Até que você consiga chegar lá então enfim, você não engana ninguém, né? Porque você não fala assim, não, ó, tem um atestado aqui que, poxa, temos inteligência artificial fazendo todas as conexões entre as oportunidades dos helpers e assim por diante, né? Mas, por exemplo, eu acho que, não sei se foi a 99 ou a Easy Taxi, que quando ela começou, enfim, tinha lá o site, aí o pessoal por trás disso, né, eles tinham pego lá o número, né? Naquela época que, para você pegar um táxi, você ligava lá numa cooperativa, você ia até o ponto, né? E aí eles pegaram os telefones de vários pontos e tal, daí as pessoas elas mandavam lá as suas demandas, né? E eles saíam ligando, né? E a gente já deu alguns passos, tá? Além disso, né? Mas quando eu descrevi aquilo que a gente fazia para um grande amigo meu, né? Ele é um dos fundadores de uma empresa norte-americana na área de cybersecurity, né? Que virou unicórnio e tal, né? Quando eu descrevi para ele o que a gente fazia, ele falou assim, não, eu sei o que você tem, né? O que vocês fazem, né? Do ponto de vista de tecnologia. Vocês têm artificial intelligence, né? Ou seja, uma inteligência artificial. Por quê? Porque a gente dava, né, realmente a impressão de que a gente tem inteligência artificial embarcada, né, abarcada ali na nossa solução, e não era justamente isso. E é claro, a gente conseguiu operar aquilo até um certo ponto, né? A gente cresceu bastante, para vocês terem ideia, assim, com relação ao ano passado. Inspirador. Inteligência artificial é uma outra conotação. Sim. É uma inteligência artificial, né? Ela não era uma inteligência artificial para valer, né? E agora, como a gente acho que o bate-papo hoje que permeia o mercado, a inteligência artificial é artificial. Não é real. Sim. Totalmente. A inteligência artificial hoje não é real, é artificial. É artificial. Vai, Daniel. Mais uma súmula, Renato. Help. Olha aí. Agora vai. Mas assim, não tem dúvida assim, que a máquina, né? E você estava explicando, né, Renato, assim, o que é, você deu uma definição boa, né? O que é a inteligência artificial, que é basicamente um poder enorme, né, que as máquinas têm hoje. Qualquer um tem acesso, né? Ou seja, você não precisa mais ter o Deep Blue, né, que custava zilhões, né? Ou seja, quer dizer, hoje você consegue contratar isso daí na nuvem, uma capacidade de processamento muito grande, armazenamento muito grande, né? Mas óbvio, ela só consegue operar com dados, com uma quantidade de dados, né, que seja representativa, né? E claro, precisa tomar os seus cuidados. Tem a questão do machine learning também, né, que a própria máquina ela vai aprendendo, né, conforme as iterações que ela vai fazendo, mas sem dúvida nenhuma, assim, a inteligência artificial. Daí pensando, você falou, Ricardo, da questão ética, né? Pô, no nosso negócio a gente só consegue ver nesse momento benefícios. Tá certo que a gente ainda, né, a gente consegue avistar só até a curva. A gente ainda não consegue. Um dos meus sócios ele usa bastante essa analogia, né? A gente consegue enxergar só até a curva e não depois da curva, né? E daqui até a curva a gente está falando de a inteligência artificial nos ajudar a escolher as melhores pessoas para as melhores oportunidades, né? E quem sabe, você estava mostrando um vídeo agora há pouco, né? A questão de usar a inteligência artificial e outros artifícios para ajudar na capacitação das pessoas. Então, do ponto de vista ético, tá? Eu acho assim que é o uso da inteligência artificial super para o bem,
né? Eu, por exemplo, né, um exemplo que eu dou assim bastante, eu acho ultra inspirador. Eu não sei se vocês conhecem o aplicativo chamado Duolingo. Sim, conheço. Sei. Tá, Aprendizado de línguas. o Duolingo ele é o maior aplicativo de educação do mundo, né? E tem mais gente aprendendo idiomas no Duolingo do que no sistema público de educação americano, né? E eu aprendo francês, né? Uma língua assim que eu sempre gostei. Eu falo inglês fluentemente, aprendi espanhol também ao longo da minha carreira, tal, e português, obviamente. Mas o francês é um que eu sempre quis aprender e tinha dificuldade, porque é um idioma complexo, né? E eu tô lá 630 dias mais ou menos fazendo, porque ele usa ele não a avança. gamification. Parler? Je parle un peu. Já foi seu. A IA aqui traduzida no efeito humano. E aí, assim. Não é IA, né? O Duolingo não é IA. Não, mas ele usa. Também? Ele usa. Ele vai aprendendo, por exemplo, se você tem dificuldade. A pronúncia. E ele vai ajustando, né, o conteúdo conforme as suas deficiências, né? Então, aquilo que está passando no Duolingo para mim, né, vai ser diferente, mesmo se você estiver no mesmo nível, do que para você, porque às vezes uma construção é mais difícil para mim do que para você. E isso, novamente, eu só consigo enxergar coisas boas. Agora, falando do mais para frente, assim, a gente leva muito a sério a questão de enfim, da gente ser uma empresa de valores, né, ser uma empresa ética. Então, se a gente tiver encruzilhadas mais para frente, que possivelmente a gente vai ter, eu gostaria de pensar que a gente vai tomar as decisões que a gente façam com que a gente continue a gerar valor compartilhado para toda a nossa comunidade, ou seja, para os nossos clientes, para os helpers, para a gente e para a sociedade. Muito bom. Vai fazer o GPT. Vamos ver o que o GPT fala. Eu perguntei a questão da dor aqui, né? E aqui acho que a gente já pode encerrar e passar para o Daniel, né? Claro. Fazer as considerações finais. Help. Olha, o ChatGPT falou que depende muito da evolução, uma construção complexa, evolui ao longo do tempo, etc. E aqui deu algumas hipóteses. A semântica é diferente, então dor pode soar melhor. Expressividade, né? Enquanto necessidade é mais neutro e funcional, dor chama mais atenção. O contexto cultural da evolução. A tradição linguística, né? que ela é mutante. O professor Pasquale sempre fala isso, né? Isso aí. Que a língua ela É o tá em que se evolução. fala, né? E, eventualmente, a precisão, né? E ele termina dizendo que, realmente, a língua ela muda muito. Você citou até a questão do Duolingo, sua nova língua agora francês, assim, seu desejo, etc. Mas parece que a palavra do momento, então, é dor, né? E até conversamos do pain, né? Então, é algo que talvez dê mais potência quando a gente fala dor. Sim. É isso, Castilho? Exatamente. Então, considerações finais, Considerações finais, agradecendo a sua participação aqui com a gente, que foi muito rica, né? Acho que a tua experiência, trazer a ideia da sua empresa, né? Que tem uma função social muito importante, e o próprio nome diz helper, né? Acho que assim, fica também uma ideia para as pessoas dos caminhos que elas podem procurar também. Eu acho que a capacitação sempre tem educação no meio de uma solução. Não há outro caminho que não a educação, né? Para a evolução humana. Isso é independente da inteligência artificial, que ela deve ser usada para o bem, como você muito bem colocou aqui. Mas o Renato, a gente sabe tantos problemas que... Por que as pessoas falam dos limites éticos da inteligência artificial? Porque, por exemplo, outro dia eu vi agora, num julgamento, num júri, o advogado demonstrou na tela que é possível mudar a conversa do WhatsApp Web. Só web. Exato. Mas Pro leigo, convence. Para o leigo, convence. Você mostra um WhatsApp, mas está aqui. Isso. Mas aquilo foi modificado. Isso. Então, assim, tudo na vida, poder, tudo é via de mão dupla. Sim. E eu acho que não é diferente com a tecnologia, né, Renato? Por isso que tem aí tantos crimes que acontecem, tantas fake news, tantas coisas que são usadas para o mal. E aí vem os advogados para coibir, para tentar mitigar esse estado de coisas. Mas eu queria que você fizesse as suas considerações, então, com nossos agradecimentos aqui por tanta informação preciosa, né? Não, obrigado. Assim, eu estou, que nem eu falei, lisonjeado aqui pelo convite, tá? Obrigado mesmo. E
assim, só com relação a essa questão de transgredir os limites éticos, eu acho que você consegue transgredir, né? Uma pessoa mal intencionada consegue transgredir, enfim, de várias outras maneiras, inclusive, enfim, as analógicas, né? E isso só é uma ferramenta a mais e uma ferramenta muito poderosa, né? Você tem, por exemplo, a questão do deepfake, né? Você estava falando de mudar o texto lá do WhatsApp, né? O que dirá se você pega e mostra para uma pessoa que não tem um senso crítico, né? De fazer uma verificação e mostra uma determinada pessoa falando uma inverdade, né? Então, eu acho que... Mas novamente, acho que tem a ver com a intencionalidade, né? E eu acho que se você quiser usar a inteligência artificial para o bem, eu acho que é um campo, sabe? Novamente, acho que a gente sem falar que não dá para a gente dizer usa ou não usa, vai usar. A inteligência artificial ela só vai aumentar o uso, né? A gente vai precisar ter legislação, né, para coibir, crimes, né? E usar aquilo lá para o bem da melhor maneira possível, porque eu acho que, como a gente estava falando agora há pouco com relação à questão do Duolingo como exemplo, né, tem muita coisa boa para sair disso. E, com consideração final, eu acho que a dor, né, você até buscou ali no chat GPT, eu acho, Renato, que falar sobre a dor da sociedade, a dor de você não ter comida na mesa da sua casa, né? Eu acho que é até mais preciso do que você falar do que uma ansiedade, porque aquilo lá, né, você não conseguir prover o básico, né, para sua família, você não ter uma dignidade, isso é uma dor. Então, acho que foi, de repente, algo feliz aí talvez um neologismo, né, que nem você falou, o professor Pasquale, eu sei dessa expressão dele, né, ou seja, a língua é aquilo que se fala, né, eu acredito muito nisso. Mas antes da gente terminar, tem duas coisinhas aqui que eu quero fazer, tá? Eu posso ficar com essa caneca? Claro, claro. Sua. Então, eu sou... Helping. Você viu, Renato? Helping people. Então, o Renato já tem a dele. Tá? Agora tem a sua. Então, deixa eu abrir aqui e mostrar. Que bacana, poxa vida. Uma pequena lembrança aqui desse papo nosso. Uau! Olha aqui, Help. Tá? Muito obrigado. Quanta gentileza. Olha, vai ficar aqui hoje. Nós vamos brindar aqui o nosso podcast hoje com as canecas, né? Até vou pedir, tem mais água aí? Vê se tem uma água. A gente podia até fazer aqui, vamos começar a colocar as canecas dos nossos convidados aqui. Vamos fazer, claro. Mas é legal aqui também, né? A gente mostra o Versa também, né? E a outra, a última coisa que eu queria falar, Ricardo e Renato, né? Eu tive o privilégio, né, de há 2 semanas atrás participar de um jantar muito gostoso com pessoas incríveis, né? E o Renato, ele participou e teve um momento, aliás, foram vários momentos muito felizes, né, naquele jantar, mas teve um momento assim que, poxa, me deixou muito, muito, muito orgulhoso, né? Porque o Renato, ele é da área de tecnologia, né, como todo mundo sabe, e a gente conversando ali ao longo do jantar, tal, eu falei para ele sobre essa revista que meu pai era editor, né? Meu pai que ele faleceu, né, em maio desse ano. E o Renato falou assim, não, eu era assinante, eu era leitor e era assinante, né, dessa revista, né? E aí o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, eu vou dar uma olhada ali, enfim, com a passagem dele, eu acabei trazendo muitos pertences aqui de volta, né, para o Brasil, e dentre eles tinha uma pequena coleção de originais da revista do meu pai, que chamava-se Microbits. Eu achava que era a primeira do Brasil, mas depois eu vi que parece que tinha uma que foi lançada alguns meses antes da do meu pai, mas ela teve meio que uns seguidores assim, quase que virou um negócio cult, assim, que era tipo um clube do computador e tal. E aí eu fiquei muito feliz. Aí, ó, o Renato mostrando uma, né? Bom, eu não lembro porque eu não sou da... E aí... TK85, esse foi o meu primeiro computador. Primeiro computador do Renato. E olha que interessante. E você assinava já? Ele era assinante. Legal, cara. Né? Legal. E aí, eu bati essa foto, né? Mandei para o Renato.
E aí eu fui vendo assim, fui ordenando ali, falei, tá, eu tenho 2 de cada, né? E eu tenho uma irmã, né? Então eu estou reservando uma para mim e uma para ela, né? Depois eu vou, uma hora eu vou dar. Mas aí teve uma que teve um exemplar a mais, tá? E eu queria... Porque, que nem eu falei, aquilo lá foi um orgulho muito, muito grande. Olha só, mas que alegria. Isso aqui não tem preço. Esse cara cheio de surpresas. Olha só. Nunca ganhamos tanto Legal, Renato. presente. Você imagina o valor que tem isso, né? Olha isso. Não, é imensurável. Imensurável. Eu mostrei aqui. Esse foi meu primeiro computador mesmo, TK-85. E quando a gente conversou no jantar, ela falou, não é possível, microbits. Olha que alegria. Mas vamos aqui. Vamos abrir aqui, porque é um momento emocionante mesmo. Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Poxa vida. Deixa eu fazer com calminha aqui. Então, aqui, pronto. Olha Ó, que tem uma notinha ali também, Renato. Opa! Aí, ó. Opa. Tem uma dedicação. Olha, caro Renato, posso ler? Claro. Ouvir você falar que era leitor e assinante da revista Microbits, de edição de meu saudoso pai, foi algo que me encheu de orgulho. Receba com carinho esta única versão sobressalente do exemplar que aborda o TK-85, onde sua brilhante carreira começou. Forte abraço, Daniel. Olha que fantástico isso aqui. Sensacional. E olha aqui, tá aqui, ó, Microbits e aqui, ó, TK-85. Muito obrigado de coração. Eu sei que representa muito para você essa revista, esse exemplar, mas eu vou guardar com muito carinho, representa muito para mim também. E eu vou lembrar sempre, uma forma de lembrar sempre de você e do teu saudoso pai, que colaborou com a minha carreira, sim. Então, exato, então. Muito obrigado. Que legal, muito, né? Meu pai estaria muito orgulhoso. Agora você representa ele, então você, por tabela, saiba que você faz parte também da minha carreira. Deus te abençoe demais, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Daniel, você falou com tanto carinho do seu pai aqui, os nossos sentimentos. Acho que esse momento de passagem acontece, vai acontecer Teu pai também, ainda há pouco com tempo. todos nós. Exato. Né? Pai do Castilho também. Não, minha mãe. Tua mãe. Minha mãe foi em janeiro. E é muito difícil porque a gente ama muitas pessoas, mas é um caminho, né? Que tá aí. A gente falou de daqui a 50 anos, nenhum de nós estará aqui, acredito, né? Pode ser que a tecnologia... Eu quero estar com Jesus. Mude. Eu já quero estar com isso que Jesus. eu estou dizendo. Em algum lugar a gente vai estar possivelmente melhor que aqui. Então, Exato. olha, muito obrigado. Foi muito emocionante. Eu quero fazer um brinde aqui, né? Viva! Viva! Saúde. E obrigado. Olha, E você fica o convite para voltar aqui para a gente falar de mais coisas, porque vai ser um é inesgotável, né? Muito bom. Sucesso, help. Deus Obrigado. abençoe a todos. Um grande Amém. abraço. Versa Podcast.